conversa agora ao vivo com Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital. Seja muito bem-vinda e bom dia, Tatiana. Bom dia a todos. Tatiana, queria entender exatamente sobre essas expectativas do mercado acerca dos elementos que levam o mercado a precificar, a apostar numa manutenção dos juros aqui nesse patamar de 15%. Gabriel Galípolo está sendo bastante enfático em relação a essa busca do Banco Central pelo centro da meta de 3%. E disse, inclusive, indicou, tanto de forma vocal quanto e verbal, quanto também nos comunicados oficiais do Comitê de Política Monetária, que essa taxa de juros de 15%, bastante restritiva, deveria ficar, deveria existir, ficar nesse patamar ainda por um tempo bastante elevado. Queria entender exatamente os fundamentos que levam a essa manutenção, essa expectativa de uma manutenção, dado que a gente acompanhou a inflação do mês de agosto, a primeira deflação oficial do país, a primeira deflação do país nesse ano, passou de uma queda agora de 0,11% nos preços em agosto. O que explica, então, essa perspectiva de uma manutenção da Selic inalterada? Olha, a perspectiva é porque a inflação, apesar da deflação de agosto, a inflação acumula nos últimos 12 meses até agosto 5,13%. Isso é bastante distante da meta, que é de 3%. Lógico, o horizonte relevante do Banco Central não é para agora, é ali primeiro trimestre de 2027. Mas ele tem que assegurar que até o primeiro trimestre de 2027 a inflação esteja na meta de 3%, ou pelo menos a ação dele de política monetária tem que mirar esses 3% no primeiro trimestre de 2027. Então, é isso que justifica essa manutenção por mais tempo, na opinião do Banco Central, hoje. A inflação corrente está bastante distante da meta de 3%. Os núcleos de inflação, essa inflação de agosto, apesar de ter registrado uma deflação, os núcleos de inflação mostram uma inflação ali acima da meta. Principalmente a parte de serviços, a inflação de serviços continua bastante distante da meta, circulando ali entre 5% e 6%, um pouco acima de 6%, o que é bastante distante da meta e não condizente com a meta. Fora isso, a atividade econômica começa a dar sinais de desaceleração, mas o mercado de trabalho continua bastante aquecido. Ontem nós tivemos ali o dado do mercado de trabalho, onde a taxa de desemprego atingiu o patamar de 5,6%, muito abaixo do que geralmente os economistas estimam para a taxa natural de desemprego para a economia brasileira, que é algo em torno de 8%. O que é esse 5,6%? O que isso indica? Indica que você tem um mercado de trabalho extremamente aquecido, com pressões na parte salarial, que pode virar pressão inflacionária. Então, essa combinação de um mercado de trabalho bastante aquecido, as expectativas de inflação, apesar da revisão mais recente para baixo, ainda estão num patamar bastante diferente da meta, bastante acima da meta, e a inflação corrente ainda tem um caminho para alcançar aí a ficar mais próximo da meta de inflação. Essa combinação faz com que o Banco Central, que já vem sinalizando que deve permanecer com a política monetária apertada por bastante tempo, mantenha essa sinalização no comunicado de hoje. Traz alguns elementos importantes para essa conversa, que são tanto a inflação de alimentos quanto essa resiliência do mercado de trabalho. A gente acompanha esse dado da PNAD contínua mostrando esse menor nível de desemprego desde 2013, início da série histórica. Eu queria entender exatamente essa sensibilidade do setor de serviços à política monetária e também os elementos que compõem o IPCA, porque a gente tem acompanhado, pouco antes do bônus de Itaipu, dar um certo alívio no IPCA, nas duas últimas publicações, tanto do IPCA 15 quanto do IPCA, a gente estava vendo que essa dinâmica inflacionária ela tinha mudado um pouco no país. A gente acompanhava um certo alívio do ponto de vista de preços dos alimentos, mas uma pressão um pouco maior na energia elétrica, que, dizem alguns analistas, deve se manter ao longo de um período curto, ali ao médio, pelo menos, curto, médio, longo prazo. Eu queria entender, Tatiana, exatamente essa sensibilidade do setor de serviços à política monetária e que outros elementos, tanto
o Banco Central, é evidente, teria, quanto o próprio governo brasileiro, o Ministério da Fazenda, para ajudar o Banco Central nessa missão de levar a inflação, né, para o centro da meta? Bom, o próprio instrumento da política monetária, esse é a, a ferramenta, né, que o Banco Central tem e que está usando para levar a inflação ao centro da meta. Agora, esse processo, ele tem seu tempo, né? Então, basicamente, o Banco Central, ele sobe, ele aperta juros, para que os juros, via alguns canais de transmissão, quais os principais dele? Expectativa, crédito, taxa de câmbio, através desses canais de transmissão, ele consiga desacelerar a inflação. Então, o que a gente precisa ver ao longo do tempo, que a gente já começou a ver agora no segundo trimestre, que deve, sim, essa é a nossa expectativa, deve se intensificar no terceiro e quarto trimestre, é a desaceleração da economia. Porque é via desaceleração da economia que a inflação realmente ela cai, né? Essa desaceleração da economia deveria atingir a inflação de serviços, né? Qual é a relação de serviços com o mercado de trabalho, né? O serviços, ele é muito sensível ao ciclo econômico. Então, o mercado de trabalho bastante aquecido, com salários em alta, isso acaba pressionando, deveria pressionar a inflação de serviços, isso é o que a gente vê na relação histórica. Realmente, aqui no Brasil, o que tem acontecido o mercado de trabalho está forte há bastante tempo, a taxa de desemprego cai há mais de ano, e a inflação de serviços, ela não acompanhou, ainda bem, né? Ela não acompanhou essa queda da taxa de desemprego, não no mesmo grau. Então, pela relação histórica, a inflação de serviços deveria estar muito maior do que esse patamar aí ao redor de 6%, entre 6 e 7%, que a gente tem hoje. Mas o fato é que ela não desacelerou, ela não cai, né? Esse é um ponto, né? Talvez aí seja o efeito do mercado de trabalho apertado, né? A gente tem uma política monetária apertada agora, a gente veio de uma política monetária apertada, como você mostrou no gráfico ali, com o Roberto Campos trazendo a Selic para 13,75, tivemos um breve ciclo de corte de juros, mas aí começa a subir no final do ano passado. Então, realmente a gente não viu uma taxa de juro real abaixo da neutra, né, muito abaixo dos 5%, que é a projeção do Banco Central para a neutra. E por que, né, com essa política monetária tão apertada, por que a inflação de serviços não cedeu mais? O mercado de trabalho continuou muito aquecido. Ficou muito aquecido, a inflação de serviços não desceu mais, mas ela não consegue, ela está um pouco estagnada nesse 6%, o que atrapalha o alcance da inflação como um todo. Então, é por aí, você tem um quadro de taxa de juros bastante apertada, com uma inflação de serviços bastante resiliente. O que a gente espera? A gente espera que daqui para os próximos meses, principalmente para o quarto trimestre do ano, a inflação de serviços comece a ceder, né, e comece a dar um conforto maior para o Banco Central para pensar em corte de juros, né, na redução do grau do aperto. Então, o que a gente espera? Qual é o cenário principal nosso da casa? Atividade econômica, que já começou a mostrar desaceleração no segundo trimestre, intensifica essa desaceleração no terceiro e quarto. Os indicadores de julho já vieram mais fracos, de produção industrial, de comércio varejista, que são mais sensíveis ao ciclo monetário. Isso deve continuar se intensificando nos próximos meses. No final do ano, a gente deve ver um mercado de trabalho não tão forte como a gente vê agora, e esse conjunto, junto com uma taxa de câmbio que a apreciação em relação ao ano passado é bastante grande, deve fazer com que a gente consiga já pensar em ciclo de redução do aperto monetário para frente. Mas agora, por enquanto, ainda é o momento que o Banco Central está coletando dados, né? A gente começou agora a ver esses primeiros dados de atividade realmente, concretamente, trazendo números mais negativos. Tatiana, você citou o comportamento do câmbio, acho relevante a gente tratar sobre isso, né, com essa desvalorização do dólar frente ao real. A gente tem agora o câmbio, né, depois de 15 meses, se não estou enganado, abaixo do patamar de R$ 5,30.
Queria entender, em se confirmando aquilo que se espera para as reuniões hoje, tanto do FONC quanto aqui do Copom, né? Com uma queda de juros por lá, uma manutenção aqui. Queria entender como esse diferencial de juros deve impactar o câmbio, queria entender se isso já está, inclusive, precificado. E, evidentemente, se a partir desse cenário de um dólar enfraquecido, né, de uma taxa de câmbio enfraquecida, a gente tem mais elementos exatamente para que o Banco Central comece ou consiga até pelo menos antecipar, de alguma forma, esse início do ciclo de corte de juros por aqui também. A decisão dos Estados Unidos de juros, de corte de juros, se vier corte de 0,25, eu acredito que já está precificado, está nesse patamar de câmbio que a gente tem hoje. Essa é a precificação de corte de 0,25 em setembro já vem acontecendo no mercado já há algumas semanas. Esse comunicado do Dovish, eu também acho que é parcialmente precificado nos mercados, porque essa é uma discussão que já vem de longa data, né? Você mesmo mencionou no começo da reportagem o atrito entre o presidente Trump e o Jerome Powell, presidente do FONC, e também nos diretores, né? Agora o último evento aí, a demissão da Lisa Cook, que é um membro que vota hoje. Isso também já está dentro dos preços. Aliás, grande parte dessa apreciação do real, chegando aí finalmente abaixo dos 5,30, grande parte disso não é o fortalecimento da moeda brasileira, mas sim o enfraquecimento da moeda americana, né? Por conta de todas essas atitudes institucionais questionáveis do presidente Trump, a moeda americana vem sofrendo aí e perdendo valor desde abril de uma maneira quase constante. Seja o fortalecimento do real por conta aí do diferencial de juros, porque nós temos uma taxa de 15% e os Estados Unidos começa a cortar juros, então esse diferencial vai ficando cada vez maior. Seja, em grande parte, por conta dessa perda de valor da moeda americana por razões institucionais da decisão do governo por lá, isso ajuda a inflação brasileira. A gente vê aí a grande prova da ajuda são as inflações no atacado, que a gente chama, né, os GPDIs de inflação no atacado, porque 70% deles é inflação no atacado. O GPDI começou, os GPDI, GPM, os GPs começaram o ano com uma inflação acumulada em 12 meses de quase 8% e hoje elas rodam em 2%. Então essa pressão inflacionária que a gente tinha no atacado no começo do ano, ela se dissipou, a gente pode dizer que ela se dissipou aqui nesse atual momento, né, não tem mais essa pressão, e muito pelo contrário, né, tem uma ajuda para a desinflação. Esse é o canal do câmbio agindo em cima da inflação. Então, esse movimento, se mantido, ele ajuda, sim, o Banco Central pensar, não trazer a taxa de juros para o ponto frouxo, né, de expansão, a taxa de juros para o lado expansionista. Mas não vai ser mais necessário o Banco Central manter o grau de aperto monetário que a gente tem hoje. Hoje, a taxa de juro real está em 9%. A neutra estimada pelo Banco Central é de 5%. Então, a gente tem aí 4 pontos de diferença, né? Essa situação de dólar, de real fortalecido, ela ajuda a inflação de fato. A desaceleração econômica também ajuda a desinflação de fato. A queda do crédito, né, de concessão de crédito, também ajuda a desinflação de fato. Então, todos esses 3 fatores que eu falei aqui ajudam o Banco Central a, em breve, repensar, sim, se precisa manter esses 4 pontos de aperto monetário. Se, de repente, o aperto monetário necessário para garantir que a inflação esteja próxima de 3 no primeiro trimestre de 27 ou no horizonte relevante, se é necessário 4 pontos ou se pode ser um aperto monetário menor. Tatiana, queria entender o que a gente pode esperar do comunicado do Copom, né, depois em se confirmando essa manutenção. A gente pode esperar um Copom ainda bastante enfático, duro, mostrando que essa busca incessante pelo centro da meta vai continuar, ou ele já pode começar a dar algum tipo de sinalização de que esse aperto monetário pode estar chegando ao fim?
Eu acho que, assim, vai depender muito da interpretação do mercado. Eu acho que ele vai manter as frases aperto monetário por bastante tempo, manutenção do grau de aperto monetário por bastante tempo. Essa frase tem estado no comunicado, nos últimos comunicados, ele deve manter, que ele não hesitará a tomar, né, retomar o ciclo, caso seja necessário. Eu acho que tem uma probabilidade dessa frase ser mantida. O mercado tem questionado se finalmente ele anuncia que acabou o ciclo de aperto monetário, né, e por isso que essa frase de não hesitará, talvez, né, tem uma probabilidade de ser mantida, mas pode ser reformulada, né? Então, a sinalização mais dura com relação à manutenção da taxa de juros ainda por bastante tempo, eu acho que essa permanece. Por quê? Porque isso ajuda o Banco Central. O Banco Central está no caminho da desinflação, né? Então, é importante ele sinalizar para o mercado de juros que vai demorar um pouco mais, para o mercado de juros não antecipar e começar já a precificar cortes de juros, né? Se ele começa a precificar cortes de juros, a taxa de juro real na ponta, né, no horizonte 1 ano cai, e aí você começa, se enfraquece o efeito da política monetária em cima da atividade econômica. Então, porque ele está nesse processo, eu acho que ele mantém essas frases mais duras. Mas, ao mesmo tempo, de fato, é a primeira vez, né, a primeira vez, assim, de uma maneira mais contundente, que a gente vê os dados de atividade econômica enfraquecendo, né? Seja produção industrial, seja serviço, seja comércio varejista, quando você pega a média móvel 3 meses, todos estão em queda, né? A própria expectativa de crescimento do PIB foi revisada para baixo entre a decisão de julho e a decisão de agosto. Então, ele vai fazer uma análise sobre atividade econômica, porque ele sempre faz. Então, essa análise sobre atividade econômica, sobre essa desaceleração econômica que realmente está em todos os índices, agora não são em um tá e no outro não tá, agora está um pouco mais homogêneo essa sinalização de desaceleração econômica, tirando, obviamente, o mercado de trabalho. E a contínua revisão das expectativas de inflação para baixo, mesmo que ainda muito acima da meta, você tem as expectativas sendo revisadas para 2025, 2026, 2027, 2028 de inflação. Ele também vai ter que falar sobre essa revisão das expectativas de inflação para baixo. Esses comentários podem ser vistos pelo mercado, né, e vai depender da sensibilidade do mercado, de uma forma mais dovish, né? Ele pode dar um tom mais, uma atenção maior para a atividade econômica, e o mercado pode olhar isso como mais dovish. Agora, uma sinalização contundente aí de proximidade de corte de juros, eu não espero para essa decisão, não. Essa decisão ainda vai ser uma sinalização de manutenção de juros por bastante tempo. A ver, Tatiana, muito obrigado por conversar aqui com a gente. A gente conversou com Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital. Eu te agradeço muito, Tatiana, pela disponibilidade de bater esse papo com a gente. Boa tarde, gente. Boa tarde para todos. Para você também.